na GEAC TV de hoje o tema Cristão sem Cristo. Abrindo as nossas reflexões, a belíssima página do Dr. Bezerra de Menezes, recebida através de Francisco Cândido Xavier em 1949, na cidade de Belo Horizonte. União dos Espíritas. Outrora, os mártires sofreram nos circos para doar ao mundo a glória da revelação. Através de fogueiras e sacrifícios, traçaram um roteiro de luz para o mundo paganizado. Em seguida, quando as trevas da Idade Média consagravam a autocracia do poder, os cristãos livres experimentaram a perseguição, a morte e o anátema para restaurarem a senda luminosa, conferindo à terra as bênçãos da verdade. Hoje, porém, meus amigos, os seguidores do Mestre, irmanados em torno da cruz redentora, foram chamados à doação da fraternidade às criaturas. Amparados pela evolução dos códigos, que se tocaram das claridades sublimes da Boa Nova, através dos séculos, desfrutam de liberdade relativa para concretizarem a divina missão de que foram cometidos. Antigamente, dolorosa renunciação era exigida aos companheiros do Mestre Nazareno, de fora para dentro. Agora, contudo, é a luta renovadora do santuário íntimo para o mundo externo. Não é o circo do martírio que se abre na praça pública, nem a fogueira dos autos de fé instaladas dentro dos povos livres e robustos, em nome das confissões religiosas. A atualidade reclama corações consagrados ao Senhor na esfera de si mesmos. A fraternidade constituir-se-á abençoado clima de trabalho e realização dentro do espiritismo evangélico, ou permaneceremos na mesma expectação inoperante do princípio, quando o material divino da revelação e da verdade não encontrava acesso em nossos espíritos irredimidos. Formemos não somente grupos de indagação intelectual ou de crítica nem sempre reconstrutiva, mas, sobretudo, ergamos um templo interior à bondade, porque sem espírito de amor, todas as nossas obras falham na base, ameaçadas pela vaga incessante que caracteriza o campo falível das formas transitórias. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre que nos reúne sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Se nos encontramos realmente empenhados no espiritismo que melhora e regenera, que esclarece e redime, que salva e ilumina sob a égide de Jesus, recordemos as palavras do Código Divino para vivê-las na acústica de nossa alma, seguindo o Senhor em sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e de amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai senão por mim. Bezerra de Menezes. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, no Centro Espírita Amor e Caridade, em sessão pública da noite de 14 de maio de 1949, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Extraída de Reformador de Janeiro de 1950, página 8, e constante do livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje,
Editora FEB, capítulo 12. Para os comentários do nosso tema Cristãos sem Cristo, nós teremos Joaquim Tomé de Souza, Cristiane Reis, Elzi Nascimento e também nós. O cristão, ele é caracterizado como um seguidor do Cristo. Ele nutre e expressa em sua vida os preceitos de moralidade ensinados pelo Cristo. Ele tem o Cristo como seu guia e modelo e ele vivencia no seu dia a dia esses ensinamentos. Então, o cristão, ele é caracterizado por ter responsabilidade para com a sua vida e para com a vida dos demais, tem sua vida pautada no desenvolvimento e na prática de virtudes, tem a sua vida também pautada pela ocupação útil, seja na sua casa, seja no seu condomínio, seja no seu bairro, seja no seu ambiente de trabalho, no templo religioso ao qual ele frequenta. Ele busca ser útil, ele busca se ajudar, mas principalmente ajudar também o próximo. Normalmente o cristão é também caracterizado por ser humilde e modesto, ou seja, ele não tem necessidade de se vangloriar. Ele é reconhecido como um cristão por aqueles com os quais ele convive. Jesus também nos deixou um parâmetro para reconhecermos o cristão. Ele diz: conhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos, frutos doces e saudáveis. Por outro lado, uma árvore má, ela não vai produzir frutos saudáveis. E na maioria das vezes os frutos são amargos, não são apreciados pelas pessoas que provam esses frutos. E assim é o cristão. Nós podemos desdobrar essa analogia da árvore, expressa pelo Cristo e ressaltada no capítulo 21 também do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo uma sintonia entre pensamento, palavras e atos. O cristão, ele age de conformidade com aquilo que ele pensa. Então, ele tem bons pensamentos, ou ele procura, na maior parte do tempo, ter os bons pensamentos, bons atos, fala, coisas boas e também expressa em seus atos, consequentemente, esses pensamentos. Por outro lado, Jesus também nos deixou um lembrete, que é para nos guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Normalmente, esses cristãos sem o Cristo, eles têm a vida pautada pela vaidade, por usar os ensinamentos do Cristo como artifício para obter tudo aquilo que lhe interessa. E eles fazem questão de se vangloriar de serem seguidores do Cristo, embora os seus atos estejam em desconexão com os ensinamentos do Cristo. Nesse cenário, a expressão cristãos com Cristo chega a ser um pleonasmo muito bem colocado por Emmanuel, no sentido de reforçar que o cristão, ele precisa de balizar o seu caminho e os seus atos no Cristo, e não só mencionar que tem o conhecimento, mas ele precisa de exercitar esse conhecimento no dia a dia. Então Jesus deve ser visto como um farol que nos ilumina, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa estrada evolutiva, e que nós devemos sempre olhar para essa luz, de forma a balizar cada vez mais os nossos atos. Uma outra questão que é ressaltada no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 14 do Emmanuel, no Livro da Esperança, intitulado Cristãos sem o Cristo, é que há duas questões que são muito importantes ao pautar o nosso caminho cristão. A primeira é que nós só conseguiremos distinguir um cristão de um não cristão, ou seja,
um cristão com Cristo de um cristão sem Cristo é pelo conhecimento. Porque quanto mais conhecimento no meio, agora especificamente da doutrina espírita, nós temos, mais condições nós temos de discernir aqueles que são cristãos com Cristo daqueles que não são cristãos com Cristo. E muitas vezes também de identificar internamente esse nosso comportamento. Porque, eventualmente, como ainda somos espíritos em trajetória evolutiva, não somos perfeitos, nós também oscilamos e temos momentos em que somos cristãos com Cristo e cristãos sem Cristo. Então, só por meio do conhecimento é que nós vamos conseguir identificar essa distorção no comportamento, seja o nosso ou do próximo, relacionado com o mau uso do conhecimento cristão em aproveito dos nossos próprios interesses, o que não pode ser aceito e que deve ser corrigido. E uma outra questão é que, além de nós termos Jesus como esse farol que ilumina a nossa vida, nós temos que nos inspirar no Cristo na nossa vivência para com o próximo. Nessa vivência que é pautada na ajuda constante, conforme nós vemos em várias, em todas as passagens do Cristo na Bíblia, em que o comportamento dele é pautado nessa ajuda. Então eu trago aqui o exemplo da coruja, que ao mesmo tempo em que ela é tida no mundo em que a gente vive como sendo um exemplo da sabedoria, do conhecimento, do esclarecimento, nós vemos também que ela constitui família, que ela cuida dos seus. E aqui nós podemos considerar a família a nossa família universal. Então nós devemos não só amar, mas também instruir. E essas duas coisas, elas andam conjugadas conforme nós vemos nas obras espíritas. Então que possamos ser cristãos, cristãos com Cristo, cristãos cada vez mais desenvolvidos em virtudes e na prática dessas virtudes. Caros irmãos, caras irmãs, Jesus nos abençoe. Quando nos foi proposto discutir sobre cristãos sem Cristo, lembrei-me de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e inserida no livro da Esperança, que nos fala justamente sobre esse tema. Vamos ler a mensagem. Cristãos sem Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Cristãos sem Cristo é uma mensagem de Emmanuel que está inserido no livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatutária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos da arte. No entanto,
socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos às trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Após essa leitura de muito profundo teor, fica-nos a sensação de que, além da fala evangélica sobre falsos cristos e falsos profetas, estes sendo os mais expressivos representantes dos cristãos sem Cristo, também nós outros, tanto na presente encarnação quanto nas outras precedentes, nos exercitávamos em viver nessa condição anômala, pois afirmávamos que éramos cristãos, mas queríamos estar mais evidentes do que os outros cristãos, nas falas, nos comportamentos, na tola e vã esperança de sermos notados
pelo nosso Mestre Jesus. Sem atinar que seríamos notados por ele se vivenciássemos de verdade o seu Evangelho redivivo, ou seja, o seu mais puro ensino evangélico em espírito e verdade. Por isso, caros irmãos, caras irmãs, vamos nos esforçarmos para exemplificarmos em nossa vida o lema mais profundo e verdadeiro do cristão com Cristo. Fora da caridade, não há salvação. Sem praticarmos a verdadeira caridade, que é a caridade moral, nunca atingiremos a tão sonhada vivência como cristãos com Cristo. Esse é o nosso dever, é a nossa jornada, é a nossa proposta quando reencarnamos de trabalhar enquanto encarnado. E depois de desencarnados também, continuarmos com essa divisa sempre conosco, cristãos com Cristo. Muita paz. Queridos irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o tema Cristãos sem Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos o Cristo? E vamos fazer uma retrospectiva de Jesus menino, para nós vermos o significado da presença do nosso guia e mestre entre nós, para que nós deixemos de ser cristãos sem Cristo. Eu vou me referir a um fato ocorrido e narrado por Humberto de Campos, no livro Contos e Contos, e vamos lembrar de Jesus menino. Quando Maria e José foram levar a criança ao templo e ele foi tomado aos braços por Simeão, Simeão percebeu de imediato do que se tratava e, afastando-se dos pais, dirigiu-se diretamente à criança, dizendo-lhe: Celeste criança, por que escolheste a humildade de um estábulo para vir defender a causa dos israelitas? Por que não nasceste junto a Augusto, ou entre sacerdotes, ou entre os magistrados que envergam a toga da justiça? Como reivindicar direitos do nosso povo se não tens este respaldo? Lembre-se, criança celeste, desde Samuel, como ele lutou pelo domínio da raça com os filipenses. Lembre-se de Saul, que guerreou até o fim da sua vida. Davi era dado a Fausto, e Salomão, mediante um casamento que lhe deu prestígio e bens, governou a vida inteira para gerir estes bens que eram muitos. E tu, criança celeste, o que tens? Quem irá orientar-te? E em lágrimas, afagava a criança bem perto do seu peito. Ele aguardava uma resposta que não vinha. A criança elevou o bracinho pequenino, tenro, e bateu várias vezes no peito do ancião, do lado esquerdo do peito. Simeão não entendeu a resposta. Só muito mais tarde, quando já no plano espiritual ele percebeu que Jesus lhe havia dado uma resposta. Jesus havia dito a ele que contava com o coração do homem. Era preciso que cada um de nós, habitantes deste planeta, ao longo dos éons, nos entregássemos a ele de coração aberto para assimilar-lhe
os ensinamentos, para viver estes ensinamentos, conhecendo-os, meditar sobre eles e meditando, procurar senti-los no mais profundo da nossa alma, para que dessemos testemunho da nossa fé religiosa. E é isto, irmãos queridos, neste período natalino, eu peço que cada um de nós ache um momento para refletir sobre o grande aniversariante do mês. O que nós teríamos para lhe oferecer de presente? Vamos oferecer de presente a Jesus o nosso coração. Que ele seja a manjedoura onde o Mestre amado possa nascer e possa viver constantemente conosco, orientando-nos, guiando-nos, inspirando-nos, fortalecendo-nos, para que nós possamos dar testemunho da nossa fé. Que Ele nos abençoe. Feliz Natal. Glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade. Cristão sem Cristo é um tema que nos leva a refletir sobre o script e papel do cristão, mas sobretudo do espírita cristão, no movimento espírita, no seu comportamento social, na sua influência na sociedade, na sua participação nos meios de comunicação. Senão, vejamos algumas reflexões. Para todos nós, vigilância e oração nunca é demais. Ninguém existe no mundo invulnerável no erro. O que significa isso? Significa que sempre que nós formos chamados a emitir uma opinião, que nós usemos da caridade para colocar os nossos conceitos, as nossas percepções, e que sejamos, em todos os sentidos, a estação terminal da fofoca. E tem um ditado chinês que é bastante interessante, que nos leva à seguinte reflexão: muito posso dizer a poucos, pouco posso dizer a muitos. Então, quando nós usamos as redes sociais para emitir as nossas opiniões, seria interessante nós passarmos pelos 3 crivos de Sócrates, quando ele coloca aqui, a cada manifestação nossa de opinião, de posicionamento, nós deveríamos questionar: é bom? Trará o bem? Fará o bem? Isso é muito interessante, porque nós temos que entender que o nosso posicionamento é de sermos criaturas levadas à pacificação. Por quê? Através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas a brecha triste e o lado fraco. O que é uma brecha triste? Uma brecha triste é nós entendermos que usamos de repente o nosso ciclo de defeitos e imperfeições para fomentar a discórdia, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o lado fraco é quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo e queremos nos posicionar como as autoridades máximas em qualquer opinião. O Mestre nos reúne sem desarmonia, sem discussões ruinosas, pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Essa afirmativa do Dr. Bezerra de Menezes nos leva a refletir em uma outra que nós costumamos dizer, que é a fonte de trabalho, o móvel do trabalho de Allan Kardec, quando ele colocava que para que qualquer projeto de trabalho, para ser bem-sucedido, ele estaria vinculado a 3 tripés: trabalho, solidariedade e tolerância.
Isto porque, quando nós estamos imersos no trabalho, nós não temos tempo para questiúnculas. Quando nós desenvolvemos em nós a capacidade de sermos solidários, jamais seremos solitários nas nossas perspectivas, nas nossas organizações. E quando nós trabalhamos conosco a tolerância, nós estamos exercitando a caridade segundo Jesus, conforme nos traz a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se assim agirmos, nós entenderemos que poderemos estar em um processo de trabalho intenso. E aí, então, como recomenda ainda Bezerra de Menezes, ergamos um templo interior à bondade, porque sem espírito de amor, todas as obras falham nas bases. Se nós não tivermos amor em nosso trabalho, nós teremos discórdia, nós teremos dissensão, nós teremos disputa, nós teremos um querendo engolir o outro, e na verdade não é isso o que o Espiritismo precisa de nós. Devemos entender que o Espiritismo caminhará com os homens e apesar dos homens. Quando nós nos posicionamos como cristãos sem Cristo, nós estamos sendo o pomo da discórdia, o elemento destruidor de qualquer trabalho, por mais meritório que aparentemente pareça ser. Entendamos de uma vez por todas, com André Luiz, que não é destruindo que construiremos o reino divino nos círculos da criatura. Não é colocando uma facção espírita contra a outra, até parece que temos facções no nosso movimento. Não é colocando instituições contra instituições que nós nos faremos maiores, porque nós não devemos esquecer, como diz uma máxima indiana, que há aqueles que se fazem grandes pisando na cabeça dos que estão à sua frente. Não é assim. Colaboração deve ser a tônica da nossa vivência dentro do movimento espírita, para que sejamos realmente espíritas cristãos. Então, para isso, coloque na sua cabeça e no seu coração, ainda citando André Luiz, evite os comentários obscuros, onde o mal encontra brechas para dominar pensamentos e atos. Nós sabemos que as influenciações espirituais sutis existem. Nós sabemos que os inimigos do espiritismo aí estão querendo obstaculizar a marcha desta doutrina de amor e luz. Então, que a gente tenha mais vigilância, que tenhamos propriedade ao emitir as nossas opiniões e que façamos isso pautados, guiados pelo Evangelho de Jesus, que é o único antídoto que nos leva a deixar de ser, de uma vez por todas, cristãos sem Cristo. E aí não seremos alardes de falsos ensinamentos, de falsas teorias. Nós seremos, além da estação terminal da fofoca, nós seremos o ponto certo, o apoio seguro, a fonte séria, onde todos poderão entender e compreender o Espiritismo em espírito e verdade. Que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos orar juntos, pedindo ao Pai Celestial que nos proteja e ampare, que nos fortaleça ante todas as circunstâncias adversas, que sejamos capazes de fazer o silêncio na nossa alma, no mundo tão barulhento à nossa volta, e que nós possamos dizer: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.